Olá, começa agora o Medtronic Cast, o podcast da Medtronic criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde. Estarei com vocês aqui ao longo desta primeira temporada do Medtronic Cast, trazendo para a conversa as reflexões que permeiam a saúde, a tecnologia, a medicina e o cuidado. Chegamos ao terceiro episódio dessa temporada e o tema saúde continua na pauta, mas vamos abordar esse tópico com um olhar um pouco diferente. Só para relembrar, nos episódios anteriores falamos sobre tecnologia, a importância do acesso e da sustentabilidade da saúde. Hoje, a ideia é olhar para dentro do setor. Qual que é a importância de uma empresa de saúde em se transformar em catalisadora de boas práticas? Temas como equidade de gênero e a saúde mental dos funcionários são pautas essenciais em qualquer companhia. E medidas para mudar essa realidade têm sido cada vez mais adotadas. Para conversar sobre esse tema, eu gostaria de dar as boas-vindas a Cláudia Morgenthal, diretora de Recursos Humanos da Medtronic no Brasil. Bem-vinda, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. E eu quero dar as boas-vindas também para a Milva Pagano, diretora executiva da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e ex-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH. Milva, muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Tudo bem, Natália. Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estarmos juntas. Vai ser muito bom. Cláudia, a gente tem muitas questões para abordar aqui na nossa conversa com a Milva, né? Mas eu queria começar pela saúde mental. A gente sabe que a pandemia afetou a saúde mental das pessoas de muitas formas e também acabou, né, aumentando várias doenças relacionadas a isso. Alguns estudos já apontaram para o aumento de ansiedade, de depressão e de burnout. As pessoas tiveram que se adequar para a realidade de trabalhar em casa sem o convívio dos colegas. Nesse contexto, a minha pergunta é a seguinte: qual que é a importância de entender a situação dos funcionários e oferecer alternativa para eles? Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de como que foi a experiência da Medtronic nesse contexto. Claro, vou compartilhar sim, só quero contextualizar a importância desse tema que a gente vem evoluindo muito. É importante a gente lembrar que a saúde mental e essa discussão, ela já começou antes da pandemia, ela já vinha ocupando espaço nos meios e agora em janeiro de 22, até como uma consequência de tudo o que aconteceu e das discussões anteriores, essa somatória da pandemia com as discussões anteriores, o burnout passa a ser uma doença ocupacional. Então isso é mais uma das demonstrações do quão importante esse tema foi, é e vai continuar sendo para todos nós. Então, aqui na Medtronic, a gente acompanhou de perto, mas virtualmente, né, todas as diferentes adaptações que os nossos funcionários passaram. É importante a gente lembrar que não é igual para todo mundo, né? A gente precisa entender que as pessoas foram impactadas por diferentes realidades. Alguns por estarem em casa com um espaço pequeno, com muita gente, outros por estarem sozinhos e isolados socialmente. Então, a empresa e os gestores tiveram um papel muito importante. A saúde e a segurança dos funcionários, ela sempre teve em primeiro lugar e um lugar muito importante para a Medtronic, então eu acho que a gente conseguiu logo de cara se posicionar muito bem em relação ao tema. O RH e os líderes tiveram um papel fundamental. Os líderes, eles são quem realmente conhece as pessoas, qual é a rotina daquela pessoa, o que ela faz, o que pode estar gerando um estresse adicional ou volume de trabalho. E o líder também é importante no apontamento de uma solução. O RH, ele tem um papel fundamental em identificar soluções, em prover ferramentas, desenvolver formas, conteúdos e criar um ambiente seguro para falar do tema. Então, logo no primeiro mês da pandemia, a gente, na Medtronic, já começou a falar sobre adaptação e resiliência. A gente começou a reforçar as ferramentas que a gente já tinha na época, e enquanto a gente foi criando outras. Mas uma das coisas que a gente observou de cara é que ainda existe muito preconceito em relação a você falar de saúde mental. Como se ter uma depressão fosse vergonhoso e ter um câncer não.
Então, a gente teve que desmistificar muita coisa para poder endereçar a saúde mental dentro das empresas. A gente foi criando processos, treinamentos para líderes, né, para os líderes aprenderem a identificar e a falar sobre o tema. A gente aprendeu que todo mundo foi impactado, mas que cada um de um jeito, e aí a gente precisa apoiar de forma bastante diferente. Então, nós intensificamos os canais de apoio para a saúde mental, nós intensificamos os canais para conversas com os funcionários, para desmistificar o tema, né? E eu vejo que hoje a gente vive uma onda diferente. Com o avanço da vacinação e com a volta de várias rotinas, né, como as escolas, os escritórios, o apoio agora está voltado à readaptação a essa nova rotina, que ela não é igual a antes, mas ela também não é a mesma de um ano atrás. Então, as pessoas estão novamente se reencontrando em como sair de casa, como frequentar os lugares, né? A gente conseguiu vencer vários preconceitos, várias barreiras foram quebradas, mas a gente ainda tem um belo caminho para seguir aí discutindo a questão da saúde mental. Vou chamar agora a Milva para a conversa. Milva, você, diretora executiva da Abramed, mas também já ocupou a posição de presidência na Associação Brasileira de Profissionais de RH. Agora, a Cláudia acabou de trazer um pouco da experiência da Medtronic, né? Esse olhar para o funcionário, treinamento para líderes, essa intensificação dos canais de saúde mental, e agora trouxe um pouco desse contexto da onda diferente, né? Da gente se adaptar a essa realidade que não é a mesma de antes, e também não é a mesma do ano passado. A pergunta é a seguinte, nesse contexto, nesse cenário, você acredita que as empresas hoje, elas estão considerando mais a saúde mental dos funcionários? E por que é importante considerar a saúde mental dos funcionários? Eu acredito que sim, Natália, está sendo mais considerado, discutido, pelo menos está se falando mais sobre o tema, se abriu um espaço para se conversar sobre esse assunto. A Cláudia muito bem colocou as diferenças, né, e os diferentes níveis, e os diferentes momentos, né, e também, assim, o nível de maturidade nas empresas, ele também é diferente, o nível de maturidade nas equipes de gestão, né, o nível dos gestores é diferente, e muitas vezes você também exige muito, né, muito é exigido dos gestores, dos líderes, e às vezes pouco é dado também a esses gestores em termos de apoio, em termos de espaço para diálogo, né? Nós entramos aí numa pandemia, estamos há 2 anos, né, em uma pandemia, esperamos que agora já seja o final dela, né, finalmente, mas durante esse período nós vivemos situações totalmente atípicas, né? Antes de entrar na pandemia já tínhamos um problema sério de adoecimento mental da sociedade como um todo, nas empresas, de um modo geral, né, você vendo até crianças, né, com problemas de depressão, adolescentes, então, assim, casos alarmantes. Nós entramos na pandemia e essa situação, ela foi intensificada, né, por todo o medo, né, que envolveu a pandemia, por toda a situação de luto, né, por todas as perdas, né, as pessoas perdendo entes queridos, perdendo emprego, perdendo a forma de subsistência, as pessoas com medo da sobrevivência no seu sentido mais amplo, desde a própria vida até a subsistência, a manutenção da sua família, enfim. Então, isso assolou, né, todos nós de uma maneira muito profunda e provocou diversas transformações. E eu acho que a pandemia, ela também, de certa forma, em um certo nível, ela humanizou um pouco as pessoas, porque ao mostrar que somos todos mortais, que somos todos frágeis, né, ao colocar todos no mesmo nível, na mesma situação, todos trabalhando dentro de casa e tendo que conciliar diversos aspectos, como a Cláudia colocou, então alguns sofrendo com espaço pequeno, tendo que dividir o home office com o homeschooling, com o cachorro, com o gato, periquito, papagaio, as crises conjugais que se intensificaram, porque a família foi obrigada a conviver, né, porque antes tinha algum problema, ia cada um para um lado,
e pronto. Com a pandemia, não, especialmente no momento de isolamento, que estavam todos fechados, as pessoas tinham que se resolver ali dentro. Então, os níveis de impacto, eles foram muito diferentes, né? E com isso também, assim, as pessoas ficaram, por um lado, muito intolerantes, mas por um outro, mais tolerantes com algumas coisas. Então, quantas e quantas reuniões, lives que você estava fazendo e, de repente, passava um gato pela frente da câmera, latia um cachorro, então, assim, entrava uma criança pedindo ajuda na aula, chorava um bebê, então, assim, coisas que antes eram inadmissíveis, porque tinha aquela ilusão de que quando a pessoa entrava no seu recinto de trabalho, ela virava a chave e ela era uma outra pessoa, pura ilusão, né, porque ninguém é um robô, mas pelo fato de mudar de ambiente, pelo menos essas questões elas podiam ser ignoradas por algum momento, elas poderiam ficar em suspenso por algum momento. E até as vulnerabilidades, as fragilidades, os problemas que as pessoas estavam vivendo também ficavam um pouco em suspenso. Na hora que veio essa pandemia que mistura tudo, ambiente de trabalho com o ambiente da família, né, com o ambiente doméstico, então as coisas se intensificaram, e aí houve uma necessidade de olhar para algumas questões que estavam sendo ignoradas, né? Não que elas não existiam, não é que a questão da doença mental passou a existir com a pandemia, muito pelo contrário, ela existia muito antes, né? Só que muitas vezes ela estava sendo ignorada, não que agora ela não seja, e eu acho que o que a Cláudia colocou da mistificação, ela ainda continua, né? Eu acho que diminuiu, né, as pessoas. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma justificativa, digamos assim, para a pessoa falar da aflição, do medo da morte, e às vezes medos que estavam ali incrustados, que já existiam, mas que eles não eram verbalizados, e aí com a pandemia houve a permissão, né, entre aspas, para se falar sobre aquele medo, e adentrar, né, em questões mais profundas, em uma depressão, enfim, em síndrome de pânico, e vai por aí afora, né, o burnout que veio tão forte, porque as pessoas ainda por cima dentro de um ambiente domiciliar, tendo que lidar com a carga de trabalho triplicada, né, onde antes a pessoa parava, ela ia almoçar, de repente dentro de casa ela já não para mais para almoçar, ela parava, ela desligava, ela saía, não, agora ela não sai, no home office ela parou de ter os horários, né, virou uma grande loucura. Então, eu acho que sim, eu acho que as pessoas, esse tema veio mais à tona, as pessoas estão mais atentas para isso, mas como tudo que não é olhado, né, você trabalha e transforma aquilo que você coloca atenção. Na hora que você parar de colocar atenção sobre um tema, seja ele qual for, você cessa a transformação e você cessa qualquer processo que esteja acontecendo. Então, eu acho que se pretendemos efetivamente, né, ter empresas mais saudáveis, ter uma sociedade mais saudável, né, ter um ser humano mais saudável, mais equilibrado, nós temos que colocar a atenção nisso, né? Atenção, e não tensão, e nem preocupação, mas atenção, e olhar para isso, e abrir espaços de conversa, e abrir trocas entre as empresas, abrir discussões, né, se verificar cases, né, o que as empresas estão fazendo, ter um benchmarking efetivo, isso que eu acho que vale muito a pena. Eu queria aproveitar, porque eu gostei muito dessa perspectiva aí que a Milva trouxe. Acho que esse aspecto de que a gente não pode perder de vista, né? A gente tem que manter esse tema nas nossas discussões, nos nossos tópicos, para que a gente siga aprendendo e evoluindo. Você usou a palavra humanização, e eu achei fundamental isso, porque apesar de todos os desafios
e de todas as coisas difíceis que a gente passou, a gente não pode deixar de reconhecer esses avanços. Já é normal ter, né, a participação da casa na nossa reunião, como você trouxe, o gato passando, o filho, então hoje já é normal essa participação, e eu acho que isso vai mudando e criando o ambiente, é uma contribuição muito, muito importante. Acho que é importante, é fundamental ressaltar tudo isso. Eu acho que com essa volta agora, né, Cláudia, como você colocou, tem uma readaptação. Né? Então, só que a volta, ao mesmo tempo, quando nós falávamos muito, se ouvia muito, o novo normal, e as pessoas esperando, tipo, é como se a vida tivesse sido colocada em suspensão e as pessoas estavam esperando voltar para aquela mesma vida. Né? Eu acho que agora talvez já tenha caído a ficha das pessoas que ninguém vai voltar para aquela mesma vida, porque todo mundo foi transformado nesse processo, né? Eu falava no início da pandemia que a gente estava entrando no túnel e que sairíamos muito diferentes do outro lado, né? Que não era ilusão achar que do outro lado a gente ia sair a mesma pessoa, que não ia, ninguém saiu do outro lado do mesmo jeito, porque as transformações foram profundas, né? E da sociedade, das empresas como um todo. Então, eu acho que essa readaptação, ela requer esse cuidado, né, e ela requer esse olhar para as pessoas de uma maneira diferente, tratando as pessoas de acordo com as suas peculiaridades, né, não adianta essa coisa de falar, trato todo mundo igual, eu acho que é a coisa mais injusta da face do planeta, porque ninguém é igual, né, então não dá para você tratar todo mundo igual, porque ninguém é igual, né, você tem que olhar para a pessoa como ela é. Muito importante, tratar igual pessoas desiguais. Exatamente. Eu queria trazer um tópico aqui para a pauta, ouvindo vocês duas, e sim, faz todo sentido, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente se identificou com essa descrição do cenário, né, do gato passando, do cachorro, da criança chorando, e aí tendo que, no começo, as pessoas tentando disfarçar aquela situação, e aí depois, no fim, esse é o novo normal, né, essa é a realidade. A Milva disse, né, às vezes as pessoas ficam com essa expectativa de que vamos voltar para o que era antes, mas não existe mais, né, o agora já é totalmente diferente. E aí eu queria pegar 2 pontos que a Milva trouxe para perguntar para você, Cláudia. Ela disse no comecinho ali da fala dela sobre esse olhar para a saúde mental dentro das empresas, e ela disse que existe um nível de maturidade diferente, né, de cada empresa, de como cada um encara isso. E também disse que era importante que esse tema ficasse sempre no radar, né, no holofote, porque a gente se desvia ele do tópico ali do assunto, ele para de ser uma preocupação. Então, nesse contexto, Cláudia, eu queria te ouvir sobre qual que é o principal desafio, né, de uma empresa de saúde, que trata de saúde, que trata para as pessoas serem melhores, se transformar numa catalisadora de boas práticas, e, assim, por onde começar? Esse é excelente ponto, né? Acho que o desafio inicial é já a própria expectativa que se tem. Se nós somos uma empresa de saúde que fala, que tem na sua missão, né, melhorar a qualidade de vida, a gente tem que garantir isso para as nossas pessoas. Então, o desafio inicial é esse, e a continuidade desse desafio vem que a gente vive num país onde o acesso à saúde também ele é mais limitado, não é totalmente expandido, né? Então a gente tem que, dentro de casa, realmente intencionalmente viver o tema. Eu acho que o ponto da maturidade que a Milva trouxe é importante. Eu vejo que a gente, como empresa, e eu acho que o nosso segmento também como um todo, acelerou esse amadurecimento durante a pandemia. Então, acho que a gente sai desse outro lado do túnel, como a gente estava falando aqui, já mais maduros e já mais preparados, mas a gente ainda tem um papel muito grande e a gente ainda tem muitas coisas para fazer. Eu gosto sempre de pensar na construção, né, na base de uma casa. Você tem que começar por alicerces. Eu acredito muito de que as empresas e nós precisamos refletir de como a nossa cultura e os nossos valores estão alinhados com essa questão do bem-estar.
porque senão vai virar uma coisa o discurso, outra coisa a prática. Então, as empresas precisam olhar como base para o seu valor, para a sua cultura, para que esse tema esteja incorporado. Porque, no fim das contas, bem-estar e autoengajamento vão gerar alta performance. Isso também é falar de negócio. Falar de bem-estar dos funcionários é importante pelas pessoas e é importante pelo negócio. Então, a gente alinhar isso. Uma vez que realmente isso está alinhado, acho que o segundo passo nesse começo é realmente o trabalho com a liderança, né, dar ferramentas, lembrando que a liderança também é um funcionário e que também pode ser acometido por qualquer um desses desafios e desses males, então, tanto ser apoiado quanto poder apoiar as suas pessoas, e aí com isso ir criando esse ambiente seguro para falar do tema. Aí a gente vai avançando. Não é tão simples como falar é muito mais simples, você identificar coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que começar a tomar decisões diferentes e adotar comportamentos diferentes para que realmente isso se torne uma realidade. Milva, quer complementar nesse tópico, nessa questão de... Gostei dessa fala da Cláudia, né? O bem-estar dos funcionários também é falar de negócios. Sim, porque esse é um ponto super importante, porque as pessoas se perdem, às vezes, né, nas empresas, às vezes se perde a visão de que a empresa, ela é formada por pessoas, né, a empresa por si só, ela não existe. Ótimo, existe um CNPJ, existe a personalidade jurídica, mas por trás daquilo, são pessoas que tocam aquela empresa, né, com as suas aptidões, com as suas deficiências, com seres humanos. E daí, quando você não cuida dessas pessoas, né, quando você não estimula, não motiva, não acolhe, você mina a tua empresa, né? Então, não tem como falar em investimento, em empresa sustentável, em empresa rentável, se você não investir nas pessoas, se você não cuidar das pessoas. Como é que você, por exemplo, fala para um colaborador, para um profissional, que ele tem que acolher, como é que você implanta na empresa toda uma metodologia de acolhimento do cliente, se aquele profissional não se sente acolhido? Como é que ele vai dar o que ele não tem? Então, como é que você vai fazer a empresa ser uma da porta para fora e outra da porta para dentro, né? Falta aí vira quase que uma esquizofrenia, né? Falta coerência. Então, eu acho que uma coisa que a Cláudia bem colocou, né? Como é que uma empresa esse cuidado com o interno, né? Com as pessoas, com os colaboradores. Não dá para você pregar uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. E na área de saúde, é impressionante como isso sempre foi muito comum, né? Os profissionais de saúde tendo que cuidar, tendo que acolher, mas não sendo acolhidos, não sendo cuidados, né? Então, isso é uma incoerência enorme e acaba sendo um tiro no pé da empresa, né? Porque tem tempo de duração, né? É a mesma coisa, quantas e quantas lideranças nocivas, né, que nós já vimos e que nós conhecemos, e muitas empresas fecham os olhos para alguns líderes nocivos porque eles estão trazendo resultado, mas o resultado, ele tem curto prazo, porque ele é um resultado imediato, porque você, muitas vezes quando você vê dentro de uma empresa, quando você mapeia, né, a saúde dos colaboradores e você identifica problemas de afastamento, quando você identifica um problema de afastamento recorrente em uma determinada área, numa determinada liderança ali, se você investigar um pouquinho mais, a Cláudia com certeza vai concordar aí comigo, se você investigar um pouquinho mais, você acaba chegando numa liderança nociva, né, num líder que adoece a equipe, né, e sim, quantas empresas, né, Cláudia, quantas empresas já fizeram vistas grossas para isso, porque estavam tendo resultado,
e depois esse resultado se vira contra a própria empresa. Esse é um dos grandes desafios que, graças a Deus, a gente está avançando, né? Acho que em muitos momentos, né, a gente entrou no mercado, isso, que se a empresa tivesse que escolher entre a entrega do resultado e o líder que acolhe e cuida, desenvolve o time, ela ia escolher a entrega do resultado. Hoje a gente já sabe que as duas coisas têm que andar juntas, que não é mais não é mais ou um ou o outro, ou um sem o outro, tem que ser com os dois para ser sustentável. Porque um depende do outro, né? Porque esse é o ponto, a sustentabilidade. Porque se os dois não estiverem juntos, aquele resultado ele não se sustenta, né, a médio e longo prazo. Eu queria trazer um outro tópico que está dentro ainda desse contexto, mas que eu acho importante a gente abordar. Assim, dentro da questão de transformação, tem um tema que também está muito em evidência, que é a questão da equidade de gênero. Em práticas que antes eram encaradas como naturais, como apenas homens ocupando cargos de liderança, elas passaram a ser vistas como um sinal de retrocesso. Isso também conversa um pouco com o que a Milva trouxe, né, de líderes tóxicos e tudo mais. Então, são coisas que não são mais aceitáveis dentro das empresas. Então, hoje, apesar disso ser visto como um problema, ainda tem muito a ser feito dentro das próprias empresas. Cláudia, eu sei que a Medtronic tem 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, é isso mesmo? Queria que você contasse para a gente como que foi esse processo. Claro, é um processo, é uma jornada, como você falou. Equidade, ela é muito mais do que isso, ela tem vários pilares, né, mas acho que a Medtronic vem avançando e começou fazendo escolhas muito conscientes. Eu acho que não dá para a gente seguir nessa jornada sem saber que você tem que tomar determinadas decisões, e a Medtronic optou por esse caminho, né? Ela estabeleceu essa meta. Eu vejo, então, alguns pilares que a gente foi trabalhando na perseguição aí desse objetivo, para continuar trabalhando esse objetivo. Então, acho que um é a intenção genuína, tem que fazer parte, tem que ser uma intenção de todos, tem que ser uma intenção da empresa, ter as mulheres na liderança, e aí depois, com isso, buscar a equidade verdadeira, que não é só estar lá no cargo, né? O investimento no desenvolvimento das mulheres também é importante, mas, claro, a gente tem que lembrar que muitas vezes a questão não era falta de habilidade, né? Não é só investir, as mulheres precisam ser desenvolvidas, muitas vezes as mulheres estão prontas, mas você também precisa ter espaço para discutir as diferenças. Porque, às vezes, o que impede uma mulher de assumir uma posição não é a habilidade, não é a técnica, mas é a disposição do tempo, é o equilíbrio, entre outras coisas, é o apoio para se posicionar, é o apoio para se expor. Então, acho que aqui a gente também passou por esses processos de discutir abertamente as diferenças, as diferentes necessidades, criar oportunidades de exposição, mas fazer tudo isso com meritocracia, porque isso vai dando credibilidade e vai inspirando outras mulheres a quererem aquilo também. Porque eu acho que teve momentos que as mulheres nem tinham ambição, porque aquilo parecia tão distante e parecia uma realidade que nem era atraente para outras mulheres. Então, a partir do momento que a gente foi avançando, essa realidade foi se tornando atraente para mais mulheres quererem galgar tudo isso, né, e saber que isso é feito com meritocracia, tá? Então, acho que tem as ações, óbvias, intencionais também de garantir mulheres nas fases finais dos processos seletivos e nos planos de sucessão, então tem que ter intenção também, junto com essa meritocracia, e envolver os homens, né, que logo no início e muito parte do tempo são os tomadores da decisão, e que também tem que ser o exemplo dentro de casa. Eu acho que a gente ainda tem uma coisa bastante importante para trabalhar, que é que os nossos homens também vivam o seu papel dentro de casa. Não é só a gente apoiar as mulheres a crescerem dentro da companhia, mas que os nossos homens tenham os seus papéis como pais, maridos, filhos,
e que eles também tenham esse papel na sociedade para gerar todo esse ciclo. Então, a gente já hoje percebe algumas coisas, então hoje já está na nossa veia trazer o tema para as nossas conversas e aí seguir evoluindo, mas ainda temos uma jornada importante. Mas a gente tem muito orgulho de hoje já ter 50% dos nossos cargos de liderança ocupado por mulheres, 50% dos diretores da companhia são diretoras. Então, isso é muito legal. Mas não quero deixar de ouvir a Milva falar um pouquinho desse tema aí, que acho que ela tem ainda mais ideias para trazer. Parabéns, Cláudia, por esse equilíbrio aí na liderança da Medtronic. Muito, muito interessante, muito bonito isso. Porque é exatamente isso, né? Se você não começa a falar em equidade de gênero, é lindo. Agora, se você não coloca isso na prática, né, como é que você promove uma equidade de gênero se você tem uma liderança maciçamente masculina? Né, é irreal. Essa questão do apoio é fundamental, né, porque o apoio, ele gera confiança, e a mulher, ela, muitas vezes, ela está totalmente pronta, né, só que nós sabemos que é aquela situação, se o homem, quantas e quantas vezes, às vezes o homem está 50% preparado para uma vaga, para um desafio, e ele vai lá e mete as caras e vai, e tô pronto, e sou melhor, e faço e aconteço. A mulher, às vezes, ela tá 90% preparada, e ela fala, não, mas eu não tô pronta ainda, não, mas não sei o quê. Então, assim, tem o nível de exigência feminino, ele é muito elevado, né, a autoexigência, né, ele é muito elevado, isso é em tudo, né, e é aquela coisa do tipo, tenho que ser boa em tudo, né, tenho que ser boa mãe, boa esposa, tenho que dar conta de tudo, tenho que ser um excelente profissional, então, assim, tem que vestir a capa aí da Mulher Maravilha e seguir, não é assim, né, então, assim, precisa desse apoio para tudo, precisa também dessa troca, e na hora que os homens também assumem outros papéis, né, deixa de ser uma sobrecarga, né, a mulher só acrescentando papéis, mas, de repente, você dividindo melhor, né, esses papéis, e os homens assumindo papéis que antes eram vistos como papéis exclusivamente femininos, né, dentro da sociedade, e outros papéis exclusivamente masculinos. Então, hoje, eu acho que a equidade, ela passa por uma redistribuição dos papéis, né, dentro da família, dentro da sociedade como um todo, ela passa por uma revisão na forma como nós criamos os nossos filhos, né, porque você ensina a criança desde pequena, né, qual é o papel dela, qual a responsabilidade dela, né, e ela vai reproduzir aquilo que ela vê em casa, aquilo que ela foi ensinada, e o melhor ensinamento é o exemplo, né, não adianta você falar uma coisa e ela ver na prática outra coisa, isso é muito, né, tem aí uma incoerência. E uma coisa que eu sempre defendo, assim, equidade de gênero não significa, de novo, né, eu sempre defendo isso, não significa igualdade em todos os sentidos. Homens e mulheres não são iguais. Homens são diferentes de mulheres, têm aptidões e têm limitações diferentes, necessidades diferentes. E eu acho um grande desperdício quando a mulher, para disputar um espaço profissional, ela perde as suas características femininas para ela disputar com o homem um espaço. Primeiro que eu acho que, assim, não tem que ser uma briga, né, a equidade, ela é justamente esse equilíbrio, né, essa revisão dos papéis e esse equilíbrio, não é a disputa entre o homem e a mulher, muito pelo contrário, né, é a união, é o trabalho conjunto, e o respeito às diferenças, às particularidades de cada um, né, porque senão todos perdem, né, porque senão você perde o melhor de cada gênero, né, e é importante você
dar o espaço e você aproveitar o melhor de cada gênero, a característica de cada gênero? Eu tenho aqui nesse podcast a difícil missão de trazer vários temas e condensá-las num tempo que, enfim, a gente consiga aprofundar um pouco de cada uma delas. Então, a gente já trouxe um pouco a questão da saúde mental, agora a questão da equidade de gênero, e a gente já está quase no final do nosso episódio, mas eu não posso deixar de trazer a questão do ESG, que, enfim, é um tema que vocês sabem melhor do que eu, que tem circulado muito no mundo corporativo. Para quem não sabe, ESG é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. Eu queria que a Milva explicasse para a gente rapidinho o que isso significa na prática e como, se isso, e contar para a gente se isso já está presente na pauta do setor da saúde. Depois a gente escuta a Cláudia sobre ESG também, e aí a gente vai ter que terminar. Este conceito de ESG, Natália, é impressionante, que todo mundo fala sobre ESG, e muitas vezes as pessoas ficam com a percepção de que ESG está muito ligado a questões ambientais, né, e não só, né, o ESG, como você colocou, quer dizer, essa sopa de letrinhas aí, ele traz a parte ambiental, ele traz a parte social, ele traz a parte de sustentabilidade, de governança, né, ele traz tudo isso. Então, na verdade, assim, ele extrapola essas questões de meio ambiente, né, e envolvem ações em todos esses eixos que impactem positivamente a vida das pessoas da maneira mais ampla possível, e sempre com esse olhar de sustentabilidade, né, a sustentabilidade da sociedade como um todo, né. Então, você dentro de ESG, você tem muita coisa, né.